Primeiramente, muito obrigado. É muito bom estar de novo aqui na Stationery Houston fazendo um estudo de um livro, né? Que já faz algum tempo a gente sempre tem palestras, tem podcast. E hoje eu resolvi fazer um estudo de livro, inclusive gravado, porque para que as pessoas entendam que aqui a intenção é só passar os ensinamentos da Stationery, que foi fundado pelo mestre Masaharu Taniguchi em 1930 no Japão. E que aqui ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a ler nada. Ou seja, as pessoas vão se propor a ler e comentar se for o caso. Então, não precisa se preocupar que vai ser chamado para ler ou comentar. As pessoas têm livre-arbítrio aqui, tá bom? E por isso que ele está gravando, que as pessoas que vejam depois o estudo vejam que realmente elas podem participar. Muitas pessoas disseram, não quero interagir. Isso não tem problema, você não precisa interagir, você só precisa estar conosco aqui. Só isso. É isso que é importante, né? Então a gente vai começar aqui. Eu vou colocar minha, minha página aqui, do livro, né? Share, share. Então hoje a gente vai estudar o livro A Prosperidade em Suas Mãos. Depois de ler esse livro, eu vi que ele é muito bom para as pessoas que estão iniciando a Seishinoe e bastante simples e que vai ajudar muita gente, né? Vamos começar então com a leitura da primeira parte aqui. Até eu vou fazer essa leitura para que as pessoas vejam como é que funciona a coisa. Então aqui diz: partida para uma vida próspera. Gostaria de dizer que a prosperidade não deixa de ser reflexo de atitude mental que a pessoa tem durante a sua vida. Uma determinada situação econômica de um indivíduo não deixa de ser fruto da atitude mental dele. Essa postura mental pode ser de hoje, de ontem ou de um longínquo passado. Em outras palavras, a mente antecede os fatos. As pessoas que estão desfrutando uma vida próspera estão colhendo a prosperidade que foi semeada há muito tempo no solo denominado mente. Mesmo que tenham plantado a mesma semente, a quantidade e a qualidade dos frutos colhidos pode variar de acordo com o tratamento por elas dispensado no decorrer do tempo de cultivo. Devemos iniciar imediatamente o plantio em nossa mente da semente denominada prosperidade e acreditar na colheita abundante. A convicção de conseguir bons resultados, prosperidade, né, irá gerar um sentimento indispensável para o sucesso, a alegria. É importante essa primeira conquista ter alegria ao coração, sentimento esse que ninguém pode roubar do seu íntimo. Então, é interessante o seguinte, né? A Seishinoe, as pessoas pensam que eu quero ser próspero para depois ser feliz. Não, eu sendo próspero, vou ser muito feliz. A Seishinoe ensina exatamente ao contrário. Você precisa ser próspero, desculpa, você tem que ser alegre para atrair a prosperidade. Então, é o contrário exatamente. Você precisa de alegria, sentimento de alegria, né? Eu li um livro que o autor falou, eu sempre, se eu estou alegre, eu sei que está tudo indo muito bem na minha vida, né? Se eu não estou alegre, então está com problema, né? Então, é tudo que a gente vai semeando na mente, já há muito tempo atrás, por exemplo, as pessoas têm uma pessoa que já está próspera, não é que ela conseguiu isso agora, ela veio semeando essa semente de prosperidade já há muitos anos, e aí ela só foi colhendo depois, né? Então, o que fala aqui,
essa postura mental pode ser de hoje, de ontem ou de longínquo passado, né? É isso que fala essa primeira parte aí. Muito obrigado. O que poderia ler a segunda parte aí? Eu leio. Ok, pode começar. O pensamento tem força para criar tudo. Se você se conscientizar da verdade de que o pensamento é criador de tudo e que somente a ideia tem existência real, você também chegará à conclusão que seu pensamento é uma arma poderosa e eficaz comparada a outros tipos de arma. Assim sendo, jamais deverá ter pensamentos vis ou incorretos, nem tampouco deverá pensar em infelicidade, desgraça ou pobreza. O seu pensamento deverá ser elevado, puro e sadio, voltado sempre para a felicidade, saúde, prosperidade, harmonia e paz. Sabe que seu destino é traçado pelos seus próprios pensamentos e não por alguma força que venha de fora. O seu pensamento é a planta concebida por um arquiteto para construir um edifício denominado prosperidade. Você deve tornar o seu pensamento mais elevado, mais belo e mais próximo. Cabe lembrar aqui que a verdadeira prosperidade não se limita ao acúmulo de bens materiais, visíveis aos olhos carnais. Você não deve pensar que sua riqueza se limita apenas à quantidade de bens palpáveis e visíveis que você possui. Os olhos físicos veem apenas uma parte do topo de um iceberg que flutua no oceano, ou apenas o cume de um enorme recife que está profundamente enraizado no mar, tal como um iceberg ou recife, cuja parte submersa no mar é bem maior que é visível aos olhos carnais. Você é possuidor de uma riqueza bem maior do que a quantidade visível e calculável. Isso porque sua riqueza está ligada ao cofre das infinitas riquezas de Deus. Por exemplo, se você vai à praia e vê uma bela paisagem, nessa hora você possui uma bela paisagem em sua mente. Seja quem for o proprietário. Está faltando alguma parte? Não, Seja quem for o proprietário legal dessa praia, ele não estará nesse momento possuindo realmente a beleza da paisagem na mente dele. tem um comentário? Então, interessante isso. Gostei. Quer comentar algo? Não, eu achei interessante essa parte que realmente a riqueza não é somente bens materiais, você tem outras riquezas, né? Que é a felicidade, é isso, né? Meu entendimento, né? Às vezes a riqueza é estar perto de uma pessoa, disputando momentos e outras coisas, né? A minha felicidade quando eu estou junto com as minhas filhas é enorme e ali não tem bem material nenhum, né? Bem palpável assim, de valor financeiro nenhum, né? Certo. Alguém mais aí? Algum projetor? Alguém quer comentar alguma coisa essa parte aí? Muito obrigado. Eu gostaria de comentar, para completar o comentário de todos os colegas aqui, estão de parabéns. Conforme o título diz, a prosperidade em suas mãos. O meu ponto de vista, sim, eu acredito que existe uma coisa, e todos mundo estão ouvindo aqui vão entender o que eu vou falar agora, perguntar também. Existe uma coisa que muita gente não percebe e deixa de agradecer e é de graça. Sabe qual é a maior, mas a maior mesmo riqueza que nós temos? O ar que nós respiramos. Essa é a maior riqueza para nós, todos nós aqui estamos presentes.
estamos respirando e vivendo, não é verdade? É a primeira maior riqueza que nós temos e, por isso mesmo, muita gente não percebe isso quando acorda de manhã. Eu faço essa prática. Obrigado, Deus, por essa riqueza, por essa prosperidade de eu estar respirando a sagrada vida divina que está dentro de mim. Muito obrigado. É isso que eu queria dizer. Obrigado. 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 Mais alguém? A pirâmide de Maslow, né? Quais são as necessidades humanas? Não sei se você já ouviu falar da pirâmide de Maslow. Quais são as necessidades humanas? Então, temos a pirâmide, a base da pirâmide é exatamente isso que disse o colega Nelson, né? É o ar. Depois, qual é a outra necessidade? Sem ar, nós não vivemos. Depois, qual é a segunda necessidade? A água, comida. Aí vem as outras necessidades. Você começa a ter abrigo, família, é, religião, ou outras necessidades que vai complementando isso daí, vai trazendo a sua riqueza. E na pontinha da pirâmide, que é o que nós vimos aí, a ponta do iceberg, aí pode estar as riquezas materiais, né? Veja bem, inclusive, eu gostaria que todo mundo comentasse sempre baseado no texto lido, né? Aqui, como fala, por exemplo, que o pensamento deve ser elevado, puro e sadio, voltado sempre para a felicidade, saúde, prosperidade, harmonia e paz. Nós temos que sempre estar pensando dessa maneira, né? Não nada negativo, né? E também que o pensamento, o destino é traçado pelos próprios pensamentos e não por alguma força que venha de fora. A gente não pode dizer que o problema é de alguém. O nosso problema é nosso mesmo, né? Nós que criamos o problema. Então nada vem de fora, vem tudo de dentro, né? E eu gostei também Então, dessa parte aí exatamente. do, do, do iceberg, que você vê realmente só uma partezinha, né? Você pensa que aquilo ali é a prosperidade, mas a prosperidade é muito maior. A parte de baixo na água do iceberg é infinitamente maior do que aquela que você vê. Então a gente tem que analisar que nem sempre só o que a gente vê é o que realmente Então, a gente Oliver, pode completando essa ter de parte que diz no prosperidade. Então isso texto, está falando o quê? é, a parte do iceberg, a nossa mente contém 90% do consciente. Então, aqui diz assim, que o nosso pensamento é uma arma poderosa e eficaz comparada a outros tipos de arma. O nosso pensamento é a arma mais eficaz realmente, porque o que nós pensamos e pode formar palavras através do poder da palavra, o poder do pensamento, o que nós pensamos e o que nós expressamos. Às vezes nós expressamos uma palavra diferente do que pensamos. Por isso, por exemplo, mais à frente diz o texto aqui, se a gente pensar num plano econômico, crise econômica, a gente vai ser afetado pela crise econômica, porque a nossa mente trabalha pela palavra crise econômica. Então, esse texto aqui está falando sobre o poder do pensamento. Nós devemos ter muito cuidado com o poder do pensamento e manter o pensamento sempre elevado. Por isso, como diz no texto, pensamento deverá ser elevado por isso, isso faz através do que foi comentado no começo, riqueza espiritual, riqueza imaterial, também com a riqueza material, que é prosperidade profissional, você planejar bem o seu serviço, sua forma de trabalhar, se o seu serviço vai beneficiar o maior número de pessoas, se você não vai derrubar ninguém. Esses são os pensamentos que temos que ter cuidado. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Nós temos mais outras pessoas aqui também que podem participar, se quiserem. Eu queria ter mais alguém aí que ainda não participou para ler esse próximo texto aqui. Oi, boa noite, Boa noite, minha filha, tudo bem? tudo bem? Entrei um pouquinho atrasada, desculpa. Qual que é o texto para ler, pai? Esse aqui, Deus já nos deu tudo o que é necessário. Deus já nos concedeu todas as coisas boas, por isso está escrito na Bíblia que Deus sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais.
A fonte da provisão é Deus, e ele é infinito. Você deve, portanto, compreender que o suprimento que você recebe é também infinito. A provisão é sempre de modo infinito, mas a capacidade para recebê-la no mundo das formas nem sempre é infinita. Se você está querendo receber a prosperidade apenas através Super. de canais materiais, significa que está estreitando o canal da provisão. Amplie mais a sua mente. A provisão flui do mundo da mente e se concretiza no mundo material. Abra no mundo mental novos canais mentais de prosperidade. Abrir novos canais significa obter plena consciência de que sou legítimo filho e herdeiro de Deus. Esse é o grande desafio, né, da gente conseguir ter esses pensamentos positivos e manifestar tudo de bom que a gente pode manifestar aqui na vida, né? Não é algo fácil, algo que a gente precisa trabalhar em cima disso, trabalhar no nosso autoconhecimento. Quando a gente tem mais autoconhecimento, né, conhecimento de si próprio, olha para dentro, as coisas fluem melhor fora. Então, é um trabalho contínuo. Continuo lendo, né? Uhum. Enquanto estivermos reclamando de carência e pedindo suprimento a Deus com a mente limitada, não estamos compreendendo a verdade. A vontade de Deus já está feita no céu. O céu é o reino criado por Deus, onde existe infinita prosperidade. Mas o domínio e o controle dos fatos do mundo visível estão a cargo da mente do ser humano, que recebeu de Deus esse poder e a liberdade de pensamento. Portanto, o homem tem toda a liberdade de oferecer resistência mental e diminuir o grau de manifestação da abundância que já existe no reino do céu. Quanto mais forte for a sua resistência mental, mais difícil será neste mundo fenomênico a projeção da abundância infinita que existe no mundo de Deus. Às vezes a gente não sabe porque muitas vezes a gente acha que não merece, né? Isso ou aquilo, ou tanto disso, ou tanto daquilo, isso vai atrapalhar realmente na manifestação da abundância na nossa vida. Muito obrigado, Patrícia. Mais alguém quer comentar? Muito bem. Muito bem. Então vamos seguir alguém mais para ler a parte seguinte, as coisas necessárias. Quem mais se candidata a ler aí? Eu posso ler aqui, ó. Ótimo. As coisas necessárias a nós só nos foram dadas no mundo de Deus. Logo, não tem sentido orarmos pedindo, dai-me isso ou aquilo. Estamos mais perto da verdade quando oramos. Ó Deus, abri-me os olhos da mente para que eu possa receber perfeitamente as coisas que já me foram dadas, que já estão dadas. Evidentemente, não estamos visando apenas ao resultado, pois a oração é uma comunicação entre Deus, que é o Pai, e o homem, que é o Filho. No entanto, não há nenhum inconveniente em que o filho, herdeiro de toda a fortuna do Pai, pedir dizendo: Pai, dê-me isto. Muitas vezes as pessoas pensam que são pobres e ficam lamentando, apesar de já terem recebido de Deus infinitas provisões. Essa postura do ser humano equivale a uma criança que fica chorando, pedindo uma maçã, diante de um monte de maçãs que sua mãe lhe deu para comer. Evidentemente, a mãe dessa criança fica irritada diante do comportamento do seu filho. Será que Deus não ficaria irritado com o comportamento de seus filhos, que estão se lamentando de carência diante da provisão infinita oferecida por Ele? Bem, vamos parar um trechinho aí, né? Realmente é isso aí. As pessoas, há uma grande tendência em reclamar, né? Reclamar daquilo que não tem e esquecem de agradecer o que tem. Esse é um ponto aí muito que as pessoas dão muita ênfase nisso, né? É o mundo da reclamação, da falta de gratidão.
E prosperidade, na verdade, é tudo que foi falado aí. É a manifestação do amor, da alegria, é a satisfação pelas pequenas coisas, né? Observar realmente aquilo que está no entorno da nossa vida, nos suprindo diuturnamente, em todos os sentidos. Então, quando a gente entende isso aí sim, você passa a viver com esse estado contínuo de alegria, de gratidão, de contentamento e, consequentemente, quem vibra desta maneira está atraindo a prosperidade em todos os sentidos e nada vai faltar realmente para a gente. Vamos ver que tudo já nos foi dado, né? Como diz aqui no texto, né? Você está diante de um monte de maçãs e fica reclamando que não tem. Na verdade, a provisão ilimitada já existe. Basta que você abra seu recipiente mental e realmente se certifique disso e faça valer a ação e a sua convicção de filho de Deus, principalmente. Merecedor de tudo que é do Pai, que são as dádivas infinitas. Seria mais ou menos nessa linha aí. O que acha? Muito obrigado. Termina esse texto ali, né, até o verdinho ali, por favor. Termino. Com certeza, estão falando aqui, será que Deus ficaria aborrecido, né? Com certeza, Deus não fica aborrecido, mas talvez indignado com a postura dos seus filhos. Segundo consta no relato da igreja Unity, havia um milionário que prometeu deixar à sobrinha toda a sua fortuna quando morresse. Um dia ela recebeu um telegrama comunicando-lhe o estado grave em que ele se encontrava. Imediatamente, ela foi visitá-lo, mas o tio já estava morto. O testamento deixado por ele instituía a sobrinha como única herdeira e ela ficaria com toda a sua herança. Ela, como herdeira, passou a morar na casa deixada pelo tio, mas a herança recebida constituía-se apenas naquela casa e mais uns metros de quintal com uma dezena de árvores frutíferas. Assim, a herdeira terminou a sua vida lamentando-se do seu infortúnio. Após a morte dela, quando a casa estava sendo demolida para dar lugar a uma nova construção, surgiu sobre o assoalho onde ela viveu lamentando-se todos os dias uma lata contendo uma vultuosa fortuna. A sobrinha tinha recebido a riqueza, mas viveu como se não a possuísse porque ela não a percebera. Então é uma história aí, um conto, um relato, na verdade, né? Que fala mais ou menos isso. Às vezes nós estamos praticamente assentados sobre a prosperidade e não nos damos conta. Então é importante que a gente tenha essa visão, né? Essa visão mental, porque a visão é mental aí, né? A visão mental. Materializar é uma questão de ação, de convicção e de momento, de oportunidade, de merecimento também, né? Então, tudo é um agregado de fatores, como foi lido também no início, com bons pensamentos, bons plantios. Então, tudo vem por acréscimo, né? Tudo vem por acréscimo. Seria isso aí. É exatamente isso, né? A gente não. Às vezes a gente já tem tudo e acha que não tem nada, né? É. E como aconteceu aí, ela resolveu se lamentar em vez de procurar na casa, né? Em vez de agradecer. Agradecer e que tinha pelo menos aquela casa, né? Enfim, quando a gente falta de gratidão, a gente acaba não conseguindo a prosperidade, né? É um dos pontos importantes. O verdadeiro enriquecimento, alguém se candidata, tá aí? Pode ler, se não quiser comentar, não tem problema. Outras pessoas comentam. Se quiser poder ler também, pode ser. Eu posso ler o verdadeiro enriquecimento ao texto seguinte. Ok. O verdadeiro enriquecimento. Na página 297 do livro da Cite Noyer, A Verdade, volume 4, está escrito: ser rico é, na verdade, um estado espiritual de satisfação em que a pessoa sente conforto. Aquele que é desprovido da sensação de conforto e satisfação
e corre avidamente em busca de dinheiro e bens materiais, tal qual um mendigo faminto é um homem pobre. Por mais que ele possua dinheiro e bens materiais em abundância. É um erro, porém, pensar que viver satisfeito com a pobreza significa ter uma vida próxima à de Deus. Os exemplos de grandes religiosos que, vivendo na pobreza, dedicaram a sua vida para a salvação dos semelhantes e as palavras de Jesus, tais como: não podeis servir a Deus e às riquezas, foram interpretadas erroneamente. Por isso, a ideia de que o verdadeiro religioso deve viver na pobreza. Mas a verdade é que os grandes religiosos, devido ao seu fervor em salvar as almas, simplesmente não sentiam interesse por riquezas materiais, e não que fossem pobres. Bom, a palavra continuou. Comente agora essa parte e a outra pessoa lê, continuar. Termina a Tá. seguir. Então, essa parte aqui está falando aqui, na verdade, porque Deus, o mestre Masaru Taniguchi sempre enfatiza, fala para nós que nós já somos infinitamente ricos na essência, na verdade. Então, aqui ser rico, na verdade, tem um estado espiritual de satisfação em que a pessoa sente conforto. Mas esse conforto que ele está falando não é só conforto material nem dinheiro, porque aquele que aí já fala o contrário. Quem é desprovido da sensação de conforto e satisfação, então já está falando. Então, o que nós comentamos nos textos anteriores, devemos ter realmente sentimento de gratidão por nós já estarmos prósperos, o ar, a água, o alimento material, arroz, feijão, assim por diante, salada, a bebida que nós tomamos, o suco, tudo, a oportunidade de trabalhar, oportunidade de termos essas coisas, né? Então, a oportunidade de ter amigos, pessoas, essa é a sensação de conforto, o verdadeiro conforto. E as pessoas que vivem pensando negativo, como está falando aqui, é um erro a gente pensar que ter dinheiro é pecado. Não, aqui está falando, não é, Deus não é contra as pessoas serem ricos, terem suas propriedades financeiras e essas coisas. Mas, desde que tenhamos consentimento de gratidão que possa beneficiar o próximo através do nosso trabalho, não é verdade? Então, é isso que ele está querendo dizer. Se nós pensarmos, não é para ler ao pé da letra que está falando aqui, mas ele está dizendo que é um erro a gente ter dinheiro e entregar tudo e viver na pobreza. Não é assim. Não estou falando contra os santos que viveram na pobreza, que eram ricos. Santo Agostinho, por exemplo, essas coisas, né? Não devemos pensar mal. Eram pensamentos, mentalidades da época. Como ele está falando aqui, mas ele está deixando bem claro. A verdade é que os grandes religiosos, devido ao fervor de salvar as almas, não sentia interesse por riqueza material. Para ele não tinha sentido ter riqueza material. Então, deixava lá para as pessoas necessitadas. Esse é o meu ponto de vista. Não sei se eu estou errado. Alguém pode me corrigir. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Alguém se candidata a ler a próxima? Uhum. Bom, deixa eu ler essa próxima aqui. Conforme foi dito anteriormente, a prosperidade não se limita às riquezas materiais. Muito bem. Pode existir muitas pessoas que no seu íntimo estão desejando algo material em vez de bens palpáveis. Por exemplo, no caso de um cantor profissional, talvez esteja desejando a voz linda no lugar de qualquer fortuna. Ou melhor, a própria voz é a sua riqueza, a qual não pode perder. No caso de uma linda atriz, a sua beleza física torna-se seu maior tesouro, de valor incalculável. Isso quer dizer que, então, gente, a prosperidade a gente vê que não é só coisas materiais, né? A própria gente ter uma família feliz, você já tem uma prosperidade aí que não tem nada a ver de coisas materiais, é a família. Então, conseguindo aqui, a abundância ou não de bens materiais depende muito da tendência mental de cada pessoa.
Entretanto, o fato de uma pessoa desejar abundância e não consegui-la é bem diferente do fato de os religiosos estarem desfrutando a riqueza pura. A mente abundante materializa-se em formas de plena realização de algum sonho, segundo a tendência mental da pessoa. A mente abundante de um religioso que desfruta a riqueza pura reflete-se no plano material como grandiosa capacidade de salvar ou capacidade de pregar, né? Essa é a prosperidade dele. E, consequentemente, torna-se abundante o número de adeptos. Então, ele trabalha em prol das pessoas e ele salva muitas pessoas nas pregações. Então, a abundância não precisa manifestar-se necessariamente em forma de riqueza material, né? Materialmente, o religioso pode até aceitar a pobreza devido à recusa do seu subconsciente, que não deseja ser dominado por bens materiais. Entretanto, na verdade, ele é rico e tem a mente rica. E a tendência mental para realizações materiais, portanto, é natural que enriqueça materialmente também. Então, a gente não tem que se preocupar muitas vezes como é que eu vou conseguir a prosperidade, né? É começar a fazer coisas boas e ajudar outras pessoas, né? É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente ensinando a Seishinoe, as pessoas vão vendo como é mudando a mente às vezes e vendo que estava pensando errado, que deve pensar de outra maneira, e assim ela vai crescendo e sendo próspera, né? Então, e muda a sua vida, né? Eu acredito que todos nós aqui estamos assistindo aí, mudou a sua vida, né? Assim como mudou a minha também. Então, não necessariamente é algo material, mas é o fato de você estar fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você se sente alegre, né? Que você se realiza, isso é a prosperidade também, né? Como no caso ali do religioso, né? Alguém se candidata para ler a parte, não há inconveniente algum. Vamos lá. Quem se candidata? Posso ler. Ótimo. Não há inconveniente algum em ter o desejo voltado para o enriquecimento material. Mas se a pessoa fica obcecada pela riqueza material e se torna desprovida de amor ao próximo, compreensão, bondade e demais virtudes espirituais, podemos dizer que ela é espiritualmente pobre, embora seja rica materialmente. Tal pessoa é comparável a um camelo que transporta uma carga chamada riqueza material, pois apesar de ter grande quantidade de riqueza, não sabe como utilizá-la para a satisfação da alma. Além de não utilizar para alegria espiritual, macula a alma através de disputas violentas, atritos, inveja dos concorrentes e ódio contra os que não colaboram para aumentar a fortuna dela. Nesse caso, a obtenção da fortuna resulta num fator negativo para a alma. Aquele que não abre os olhos para ver a riqueza espiritual não passa de um possuidor de riqueza desequilibrado. Aí está totalmente fora do propósito de cada um de nós aqui, né? A gente tem que tentar equilibrar a questão riqueza material com riqueza mental, riqueza familiar, sentimental, de atitude, enfim, a gente tem que tentar equilíbrio na riqueza em vários aspectos da nossa vida, né? Não só material e ser uma pessoa ruim, egoísta, com muita avareza, né? Que é tudo para ela e não enxerga mais nada e está totalmente desequilibrado. Então, só vai trazer problemas, na verdade, para a pessoa e ela não vai encontrar felicidade, não vai encontrar uma realização pessoal com esse tipo de atitude, né? Exato, Patrícia. Inclusive, você vê fala que, além de não utilizar para a alegria espiritual, macula a alma através de disputas violentas, atritos, inveja dos concorrentes, né? A Sim, sim, inveja, a inveja significa não querer ver a prosperidade do outro, né? Aí exatamente. teu subconsciente, ele entende daí que prosperidade não é bom.
E na hora que você pode ser próspero, ele vai te lembrar, não, a prosperidade não é boa, né? Então você está correta nesse seu comentário aí. Aqui no final diz, nessa casa, a obtenção da fortuna resulta um fator negativo para a alma, né? Aquele que não abre olhos para a riqueza espiritual. Quer dizer, é uma pena que a maioria das pessoas, elas não se preocupam com a parte espiritual, né? A maioria, grande maioria, não se preocupa com a parte espiritual. E pensa que é só material, eu vou trabalhar muito bem, cuidar da minha família. Mas não, a gente precisa trabalhar a parte espiritual em paralelo também, né? E aí, Oliver, e aí fica bem claro nessa exposição toda que a Patrícia fez, que você está fazendo a colocação e que está no texto aí, né? A obtenção da fortuna, nesse caso, ela passa a ser um fator negativo. Aí mostra claramente o equívoco em que as pessoas têm sobre o conceito da prosperidade. Então, ela busca, em detrimento até de prejudicar ao outro, né, trazer malefícios às pessoas. Quer dizer, isso não é a verdadeira prosperidade. Isso gera uma disputa, isso gera realmente aquela disputa, aquele o querer mais, o acumular. E prosperidade não é isso. A prosperidade é beneficiar um número maior de pessoas. Entre eu e o outro somos um. É manifestar o seu Deus interior juntamente com o Deus do próximo, que é o mesmo Deus interior que habita a vida de todos. Então, quando temos essa compreensão global, quando temos essa visão global, somos eternamente prósperos. Já somos prósperos. A Seite Noé nos dá essa colocação claramente, né? Como diz, o pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada, é absolutamente zero. Então tem pessoas que é infinitamente cheia de bens materiais, mas são paupérrimas, são pobres demais. Por quê? São pobres espiritualmente. Então, se não equilibrarmos, não buscarmos o principal, que é mostrar a que viemos aqui, sairmos desse plano melhor do que quando chegamos, através do amor, através da compreensão, através da colaboração entre eu e o outro, aí você vai sair devendo, vai sair sem deixar uma marca grandiosa, que é a que veio nesse plano aqui. Então, prosperidade é tudo isso, engloba essas coisas maravilhosas. Muito bem, muito obrigado, Juscelino. Quem gostaria de ler a primeira parte de atitudes mentais que rejeitam a prosperidade? Isso é muito importante. A gente vai ver aqui várias atitudes, vamos estudar várias atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. É importante a gente conhecer isso para a gente evitar de ter essas atitudes, né? Então, quem gostaria de ler? Vamos lá, temos 15 pessoas. Eu leio. Ok? Consegue dar um zoom um pouquinho maior aqui, Oliver? Sim, sim, posso. Peraí, deixa eu ver isso aqui para cima. O zoom tá aqui. Obrigado. Para consolidar atitudes mentais que rejeitam a prosperidade. Para consolidar o espírito que atrai a prosperidade, é aconselhável proceder a alguma análise mental para não cair em armadilhas, nas quais muitas pessoas tendem a cair. Como essas armadilhas são maléficas para o nosso sucesso, vou citar algumas delas e como superá-las. Na sociedade, existem muitas pessoas lamentando o próprio insucesso por não conseguirem perceber essas armadilhas. Essas pessoas que se encontram presas em armadilhas vivem inconformadas com a situação, dizendo: estou me esforçando ao máximo, mas a sorte me abandonou. Ou eu não mereço sucesso, porque Deus não quer a minha prosperidade. Evidentemente, essas armadilhas não são materiais, mas sim atitudes mentais que inconscientemente acabam repelindo a prosperidade. Entretanto, se a pessoa reconhecer o seu erro e tiver maior cuidado, conseguirá superar esses obstáculos. Para poder sair desse mal, primeiramente deverá eliminar o seu orgulho ou ego. Muitas vezes, a pessoa acaba fazendo pouco caso dessas atitudes
equivocadas, alegando que é bobagem, ou são coisinhas insignificantes. Isso. Aí tá. Muito obrigado. Quer fazer algum comentário? É o pessimismo, né? Não ser pessimista, né? Acho que não é bem isso, talvez falta a palavra aqui. Não seria no caso do pessimismo, mas também não reconhecer o seu devido lugar no tempo e espaço, né? As atitudes. Se a pessoa tem um sucesso, ela também é merecedora do sucesso. E se ela esse sucesso vem em virtude do seu próprio ser, né, do seu próprio trabalho, como o fracasso também. Nós somos culpados de tudo. Somos culpados do nosso sucesso, somos culpados dos nossos fracassos. Todo mundo tem sucesso, todo mundo tem fracasso. Sucesso em algumas coisas, fracasso em outras, né? Muito bem. Porque, inclusive, aqui, quando você pensa que você não merece o sucesso, você já criou uma barreira, né? Aí já são as armadilhas que você cria para você mesmo, repelindo a prosperidade, como diz aqui no texto, né? Então, reconhecer esse erro que você está fazendo, de se achar incompetente, de se achar que não merece, aí você muda o resultado da sua vida para melhor, né? Então, e também esse orgulho de achar que você está certo e não querer mudar, por exemplo, né? Então, essas atitudes que fala aqui equivocadas, né, alegando que é bobagem, e então aí que ele não muda mesmo e não consegue a prosperidade. Ou seja, né, Oliver, Hã? o pessoal, o que acontece também é isso aí, as pessoas ficam se vitimizando o tempo todo. Essa vitimização, que é o grande problema, é não assumir responsabilidades, né? Quer dizer, eu sou o responsável pelo que está acontecendo, né? Então, aí eu fico apoiando-me, porque, como fala aqui no texto, porque Deus não quer a minha prosperidade, quer dizer, uns absurdos. E a pessoa se apoia nisso, se vitimiza, e ela não consegue sair. E essa armadilha é a pior que tem, porque é a armadilha mental. Ela não é visível, ela é mental, é uma vibração. E a pessoa, quando se deixa levar e fica realmente nesta vibração, a vida dela realmente fica truncada em todos os sentidos, porque aí atuam várias leis mentais, né? Semelhante atrai semelhante, aquilo que eu penso materializa e assim por diante. Então, é só entender e participar da Seite, estudar, acreditar, visualizar e manifestar, né? Esse Filho de Deus grandioso, capacidade infinita, próspero, saudável. Aí a vida é só alegria. O paraíso é aqui e agora. Manifesta imediatamente na vida da gente. É o que nós precisamos. É isso aí, muito bem, obrigado. Quem gostaria de ler essa primeira atitude mental que rejeita a prosperidade, que é invejar as pessoas ricas, que a gente comentou, né, sobre isso aí. Quem gostaria de ler? Manuel tá aí? Posso ler? Pode ler, pode ler. Vou ler. Primeira atitude mental, então, que rejeita a prosperidade, invejar as pessoas ricas. A palavra inveja veio do latim e significa não querer ver. O sentimento de invejar as pessoas ricas expressa o desejo de não querer ver os ricos. Nesse sentimento está oculto o desejo de ignorar a pessoa rica ou rejeitá-la. Analisando bem o conteúdo oculto desse sentimento, o invejoso ou a invejosa não está tendo inveja da pessoa, mas está sim invejando a riqueza que essa pessoa abastada possui. Está tendo inveja dos bens valiosos que o rico possui, tais como mansão, os edifícios, fazendas, os carros importados, etc. Está tendo inveja da vida confortável que esse ricaço está desfrutando. Aparentemente, está invejando a pessoa, mas na realidade não está,
Pois, se essa pessoa rica sofrer um desfalque e perder tudo, não existirá mais inveja. Portanto, o invejoso está vendo a pessoa rica, o invejoso está onde que eu parei aqui? Ah, sim. Portanto, o invejoso não está vendo a pessoa rica, mas sim a fortuna ou a vida confortável, né? Ou seja, está focado no material, naquilo que está manifestado. E aí fica sofrendo por isso. Isso aí, então, é realmente um equívoco, né? Muito grande. Bom, o equívoco já é de todas as formas, né? E sentir inveja. Você tem que estar feliz, vibrar pela prosperidade do próximo. É isso que a gente aprende, é isso que a gente tem que praticar, né? Quanto mais próspero, melhor, porque a prosperidade é infinita para todos nós. Então, nós temos que ter esse conceito, né? Vamos seguir? Em outras palavras, Sim? ali então, seguindo ali, em outras palavras, Ah, sim, seguindo aqui, em outras palavras. Em outras palavras, o invejoso está rejeitando a riqueza, está ignorando e detestando a riqueza. Evidentemente, a riqueza também vão detestar e rejeitar as pessoas que invejam, né? A coisa é recíproca. Muitas vezes os pobres têm essa tendência de rejeitar, ou seja, invejar as pessoas ricas. Consequentemente, estão levando uma vida carente, desprovida de bens. Tá? Isso é uma coisa automática. A história do mundo já comprovou esta verdade. Uma nação cujo povo classifica o grande empresário como vilão, com certeza está manifestando miséria, né? Isso é um cuidado que tem que se ter, né? Eu tenho ouvido, às vezes, algumas conversas nesse sentido, né? O grande empresário, o cara que explora. Na verdade, o empresário é o cara que é um trabalhador também, né? O empresário, ele simplesmente está numa posição de empreender, está gerando emprego, gerando riquezas, e também tem trabalho, e muitas das vezes, né, em termos de jornadas de trabalho, nós sabemos disso. Eu posso dizer, como empresário há 50 anos no meu ramo, e continuo trabalhando, graças a Deus, e sabendo que o trabalho faz parte da vida, é algo muito maravilhoso na vida das pessoas e todos precisamos ter o amor ao trabalho. Então, não é um vilão, e sim algo que está trazendo benefício ao número maior de pessoas. Então, você não tem que invejar, você tem que agradecer. Eu também tenho capacidade, todos têm capacidade de fazer o máximo possível e manifestar a prosperidade aqui e agora, né? Alguém vai seguir ou eu sigo? pode seguir. Oi, vamos seguir? Ok. Na página 135 do livro da Seite Noé, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1, há o seguinte texto a respeito da inveja. Alegramo-nos com a alegria do próximo, compadecemo-nos com o sofrimento alheio, desejamos ardentemente aliviar a dor do próximo e agirmos no sentido de aumentar-lhe a alegria. Isto é a verdadeira caridade, a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Um dos principais motivos que levam alguém a agir de modo contrário ao acima descrito é a inveja. Há pessoas que se tranquilizam quanto ao seu traje, ao verem os outros mal vestidos. São pessoas egocêntricas. Elas tomam todos os demais como objetos de comparação. E enquanto não se sentem superiores aos que estão à sua volta, procuram menosprezá-los ou pôr defeito neles e até chegam a desejar a sua infelicidade. A inveja é um grande mal e uma das principais causas de delitos. Dela resultam inúmeros e hediondos crimes, corrupções, conflitos religiosos e até mesmo a guerra. Pode-se dizer que, eliminando-se a inveja, estaremos eliminando a raiz de todos os conflitos. Realmente, é o querer, né? O querer forçar, o querer ter as posses, né? O querer ter as coisas a qualquer preço, como se diz
na gíria popular. Isso não existe, isso não funciona, né? E isso traz o quê? A busca, a cobiça, a inveja, e isso é um mal grande, né? Que provoca, inclusive, guerras, né? A inveja, né? De ver o próximo, ao invés de agradecer, vibrar, como falou aqui em cima, agradecer, vibrar, agirmos com alegria, vibrar pela alegria dos outros. São as 4 mentes imensuráveis de Buda, né? Ou seja, é alegria infinita, amor infinito, dedicação infinita, enfim. Isso é que a gente precisa manifestar. Vamos comentar? Vamos seguir, Rob. Você parou nos conflitos Eu ali? parei, inveja, estamos eliminando a raiz de todos os conflitos. Muitas vezes o sentimento de inveja surge porque as pessoas se colocam num plano relativo, em vez de se manterem no plano absoluto. Manifesta-se nelas o sentimento de ódio contra os outros quando se sentem inferiores, comparando-se com eles. Esse sentimento de inferioridade pode ser eliminado somente com uma conscientização plena da convicção de que o homem é filho de Deus. Tendo a convicção de que somos a mesma vida de Deus, o ser humano passa a abençoar uns aos outros. Quem abençoa a fortuna do outro, um dia terá a mesma fortuna ou ainda maior. Quem abençoa a felicidade do outro será igualmente feliz e receberá a bênção de outras pessoas, inclusive de Deus. Quem se alegra com a felicidade do outro pode sentir alegria em seu coração. É esse o ponto. É você chegar à compreensão de que fazer o bem ao próximo, se alegrar com a felicidade do outro, né? Mesmo que você ainda não está manifestando na sua vida algo que você deseja, mas essa própria vibração por si só, ela já te traz conforto e alegria quando você vibra pela felicidade do outro. Essa satisfação, ou seja, você está pleno, está preenchido dessa satisfação grandiosa. Exato. Você leu até quem abençoa a fortuna do outro, um dia será o mesmo fortuna. É isso aí que você leu até agora, né? Tá. Isso. Então, agora, seguindo aqui, quem abençoa a felicidade do outro será igualmente feliz e receberá a bênção de outras pessoas, inclusive de Deus. Então, a gente deve abençoar as outras pessoas, né? Quem se alegra com a felicidade do outro pode sentir alegria no seu coração, que é o contrário do egoísta, do invejoso, né? Se uma pessoa não estiver nenhum motivo para se alegrar, deve se alegrar vendo a alegria do outro. Isso é interessante, né? Porque mesmo que você esteja triste, você não tem nenhum motivo para você ver que o outro está alegre, você acaba ficando alegre também. Quando eu conseguir se alegrar com a alegria dos outros, a pessoa será banida do seu coração o feio sentimento de inveja. Você tirar essa inveja do coração. Quem inveja a alegria dos outros vive a sofrer, né? Mas quem se regozija com a alegria dos outros está sempre livre do sofrimento. Então é só a gente querer o bem dos outros e ficar feliz quando os caras estão prósperos. É só isso. E a gente vai ficar feliz também, né? A seguir, vou citar o episódio de um homem que, apesar de ser pobre, vivia feliz vendo a riqueza do outro. O homem com vestimenta modesta ia andando pela rua e parou diante de uma joalheria. Nela estavam expostas lindas joias com anéis de diamante e ouro, colares e pedras preciosas. Depois de apreciá-las pela vitrine por algum tempo, o homem entrou na loja e disse ao proprietário: "Muito obrigado por mostrar-me todas essas lindas joias." O proprietário, muito surpreso, perguntou-lhe: "Por que está agradecendo se não lhe dei nenhuma daquelas joias?" Respondeu então o homem pobre: "Eu me satisfaço apreciando-as. Os ricos também as apreciam, e nesse ponto estamos em igualdade com eles." É realmente, né? Ele está em igualdade com os ricos. A única diferença é que eles adquirem para si e depois vivem preocupados terminando um roubo.
ao passo que eu continuo a apreciá-las livre de tais preocupações. Vê que interessante isso, né? Então, ele também aprecia, só que não tem problema nenhum depois, né? Ele vai para casa e não tem que se preocupar com roubo nenhum. Se formos capazes de nos alegrar e não invejar com o fato de os outros possuírem boas coisas, então seremos felizes, mesmo que não tornemos ricos. Felizmente, no Brasil, existem muitos carros importados e luxuosos nas ruas. Não importa de que são esses veículos luxuosos. Não podemos apreciá-los de graça, tendo a liberdade de escolher os modelos de cores. O fato mais gratificante é que não precisamos nos preocupar com os sequestradores. Quer dizer, você não tem essa riqueza aí. Aí você também tem outras vantagens, né? Que você não se preocupa que alguém possa tirar de você essa riqueza. Essa é uma forma de pensar também interessante, porque essa pessoa, pelo menos, não se preocupa que o outro tem mais, né? Isso é importante. Não se preocupe. Pode ter mais, não tem problema. Eu vivo do meu jeito, eu vivo do jeito dele. É interessante isso aí, né? A segunda atitude que rejeita a prosperidade é pensar: sou azarado e tudo que eu faço não dá certo. Interessante essa aqui. Quem quer ler? Vamos lá. Alguém quer ler aí? Vamos lá, né? Nós estamos enquanto na sala aí. Alguém que já leu quer voltar a ler? Hum. Bom, a gente realmente está no, no final do nosso. Bom, eu posso ler essa parte que está marcada. Posso continuar, então? Vamos lá, É a partir dessa parte maior, né? Alguém que já leu Uma. quer atitude mental. Quem abençoa a felicidade do outro será igualmente feliz, receberá a bênção de outras pessoas, inclusive de Deus. Quem se alegra com a felicidade do outro pode sentir a alegria no seu coração. Se uma pessoa não tiver nenhum motivo para se alegrar, deve se alegrar vendo a alegria dos outros. Quando conseguir se alegrar com a alegria dos outros, a pessoa terá banido de seu coração o feio sentimento de inveja. Quem inveja a alegria dos outros vive a sofrer, mas quem se regozija com a alegria dos outros está livre de sofrimento. Se uma pessoa não tiver nenhum motivo para se alegrar, deve se alegrar aí também, né? Alguém tá ligado aí com alguma coisa. A pessoa terá banido de seu coração. Acho que está repetindo algo aí. Alguém está assistindo Quem no inveja a alegria dos no outros YouTube vive aí. a sofrer. Eu acho que estou repetindo, né? Regozija com a alegria dos outros, está livre de sofrimento. Se uma pessoa não tiver nenhum. É. Bom, eu acredito que hoje. Acho que era a segunda atitude mental, não era? A leitura? Fazendo a leitura que estava no mudo. Ah, então, não é essa parte, quem abençoa a felicidade do outro? Não. Não é essa aí, não. Segunda atitude mental. Segunda atitude mental. Bom, eu acredito que hoje. Ah, tá. Segundo a atitude mental que rejeita a prosperidade, pensar sempre sou azarado. Ou tudo Isso. que eu faço não dá certo, é isso? Isso. A pessoa que vive lamentando-se por ter fracassado uma única vez, ou porque numa ocasião não teve muita sorte, vive repetindo dezenas de milhares de vezes o seu insucesso. Apesar de ter fracassado uma única vez, já deve ter repetido em palavras esse acontecimento negativo mais de 1000 vezes. Como consequência de ter repetido 1000 vezes em palavras ou em pensamento, acabará atraindo outros 1000 fracassos. Essa pessoa pode disputar o título mundial de campeão do azar. É engraçado, ao mesmo tempo é sério mesmo. Pegou bem no pé da pessoa lá. Essa parte realmente a gente deve, como o Oliver falou agora há pouco,
evitar lamentar, e que você acaba criando realmente esses fatos negativos no dia a dia. Na realidade, na vida real, muita gente, a gente ouve muita gente reclamando da vida, né? Quanto mais essas pessoas se reclamam, a gente ouve, mas nós, como sentinelas, sabemos que devemos ter cuidado com isso. A gente ouve, mas devemos ter cuidado de não deixar entrar na nossa vida, de não deixar entrar, não fazer acontecer. Devemos tapar o ouvido das pessoas que vivem lamentando de forma negativa, Tem que afastar filtrar, dessas né? pessoas, que essas energias não são energias boas. Não adianta você falar para a pessoa, ó, você está pensando isso, vai piorar. Ele vai falar, quem é você para falar isso? Na verdade, a pessoa vai brigar. Então, deixa quieto, deixa aí, se afasta da energia negativa para a pessoa chegar um momento, alguma coisa vai dar um toque na vida dele para ele perceber que está fazendo esse pensamento errado. Muito Nelson, obrigado. obrigado, então. Obrigado, Nelson. Você está ligado aí com algum outro telefone, alguma coisa? Está tendo som aí. Ok. Bom, Porque eu tô com o YouTube aqui. Então, por Vou favor, desligar o desliga. YouTube, então. Desliga Espera aí, um vou deles, por desligar. favor. Desliga um deles, por favor. Aí. Desliguei? Obrigado, então. Obrigado, Nelson. Você está ligado aí com Agora desliguei. Desculpa aí, atrapalhou vocês, mas desculpa. Não, tudo bem. Ok. O importante é que a gente conseguiu fazer a, a palestra aqui. A palestra não, o estudo. Que foi muito legal, muita informação. Eu agradeço a presença de vocês. Alguém quiser fazer algum comentário agora que a gente está